Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano de Física do Exatas no Vestibular e hoje a gente vai resolver a prova do Enem 2017. Então, nada melhor do que fazer uma revisão nessa reta final, resolvendo os exercícios da prova anterior. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, mas antes eu queria fazer uma análise das estatísticas do Enem de 4 anos para cá e comparar com a prova do ano passado, que foi bem diferente do que aí esperava estatisticamente. Então vamos lá. De 2012 a 2017, a gente tem uma cara, como todos os vestibulares, ou a maioria deles, Uvest, Unicamp, Unesp, Unifesp, qualquer um que você pegue, a maior quantidade de questões é de mecânica. Então, a gente pegando aí 2012 a 2017, a gente verifica 34% de mecânica. Eletricidade em segundo lugar com 19, ondulatória em terceiro com 18, termologia 14, óptica geométrica 8, eletromagnetismo aí no finalzinho com 2% apenas, né, pessoal? Agora, se você comparar esses dados com a prova do ano passado, você vai se surpreender, porque a eletricidade foi quase 1/3 das questões que caíram. Então, 29%, a mecânica 27%, ondulatória 14%, termologia 10%, óptica geométrica 6%, magnetismo 4%. Não teve muita mudança no finalzinho, mas a inversão entre a eletricidade e a mecânica é supostamente diferente de qualquer outro vestibular, não é verdade? Então agora vamos resolver as questões de física da prova do ano passado e vamos fazer alguns comentários a respeito dessas questões, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Questão número 93 da prova amarela. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa do boneco, dimensões do cinto e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece maior risco de lesão interna ao motorista? Bom, então vamos lá, dar uma analisadinha na questão. Então eu trago para vocês o gráfico da questão, que no eixo Y a gente tem a aceleração, né? E no eixo X a gente tem o tempo. Então, de cara a gente já identifica aqui 3 picos importantes. É a amplitude máxima dessas acelerações, pessoal. Então isso aqui, se uma desaceleração acontecesse com esse pico aqui, isso lesionaria muito os órgãos internos desses passageiros. Então a gente ficaria entre esses dois, que esse aqui tem uma amplitude maior e o outro vai ter uma amplitude menor durante a colisão. Como a amplitude dele é menor, essa vai ser a nossa escolha, ok? O cinto 2, portanto, provocaria menos lesão nessa desaceleração. Então veja que o impacto é forte, mas se a desaceleração for pequena, isso não provoca muita lesão, ok? Então a alternativa correta vai ser a alternativa B, ok? Então vamos lá para a próxima questão, questão 99, prova amarela. A figura mostra como a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas, haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, que é o diodo emissor de luz, que é uma lâmpada eletrônica. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Então isso é importante a gente notar. Essa área aqui, essa aqui de cima, as outras, elas são relacionadas com a intensidade da energia liberada, ok? As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade ao olho humano a diferentes comprimentos de onda. O V e IV são regiões do ultravioleta e infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza maior iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Qual tipo de lâmpada melhor apresenta o desejo do arquiteto? Então vamos dar uma analisadinha também na resolução dessa questão. O arquiteto quer o quê? Ele quer 2 coisas. Ele quer boa iluminação e não pode aquecer muito o ambiente. Ele quer que não aqueça o ambiente. Então, olhando no gráfico, a gente já percebe uma coisa muito importante. IV, pessoal, infravermelho, está relacionado ao aquecimento do ambiente. E se eu puxar uma reta aqui,
De cara, eu já elimino essa e já elimino essa, porque tem uma quantidade de energia muito grande liberada nessa faixa. Agora, e o haleto metálico? E a lâmpada de mercúrio e a lâmpada de LED? Bom, a lâmpada de LED ela leva uma vantagem muito grande porque a emissão da energia acontece na faixa do visível, ou seja, acontece maior absorção pelo nosso olho, ok? Então, a lâmpada de LED é a mais adequada, pois é a melhor, que preenche melhor o espectro de visão do olho humano e resulta em boa iluminação. E por outro lado, ilumina com baixa intensidade de energia térmica, ok? Muito bom. A alternativa é E para essa questão 99. Próxima questão 101 da prova amarela. Muito facinho também, vamos lá. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal ou perda óptica para diferentes comprimentos de onda para certos tipos de fibra óptica. Qual é a máxima distância em que o sinal pode ser enviado nessa fibra sem a necessidade de retransmissão? Então, olha o que ele pergunta, pessoal. Ele quer a maior distância percorrida sem necessidade de retransmissão. Então, vamos fazer a resolução dessa questão pensando o seguinte. Eu quero que não exista muita perda, porque eu quero a maior distância. Para não existir muita perda, eu vou pegar esse menor valor que corresponde a 1 decibel por quilômetro. Fazendo a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da intensidade, no nível sonoro, do nível da radiação transmitida, a gente vai ter 100 menos 10 vai dar 90 decibéis. Como é 1 decibel por quilômetro e eu posso perder aqui 90 decibéis, então o máximo que ele vai percorrer vai ser de quanto? Bom, fazendo uma regrinha de 3, já percebemos que 1 decibel por quilômetro, 90 decibéis vai dar 90 quilômetros, portanto, a alternativa D correta, ok? Então, próxima questão. Questão 103 da prova amarela. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células de combustível. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, esta estação continua abastecendo a cidade onde está instalada. Pois, bom, eu nem vou ler as alternativas, pessoal, quero analisar a questão com vocês. Se vocês quiserem, vocês podem baixar o arquivo que está aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá, essa é a figura que ele mostra para você. Aqui a gente tem o parque eólico, que a gente tem várias turbinas que estão transformando energia mecânica do vento em energia elétrica. Essa energia, parte dela é usada para a produção de hidrogênio e parte já é mandada para a rede de distribuição elétrica. Depois que o hidrogênio ele vai ser produzido, ele vai se juntar com o biogás e essa mistura vai ser utilizada posteriormente para produção de eletricidade e calor. Então, se a gente fizer uma resolução aí, a gente percebe que a alternativa correta vai ser a alternativa B. Né? Voltando lá, a alternativa B diz o seguinte: o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade, ok? Então pode marcar aí. Agora, existem alguns fatores importantes nessa questão. Primeiro é que o sistema híbrido ele é muito utilizado para proporcionar duas coisas. Uma maior eficiência do sistema, ou seja, aumenta o rendimento da produção da energia, da transformação da energia, e também fornece maior equilíbrio no fornecimento de energia. Isso aqui é um sistema híbrido, né, muito simples. Aqui a gente tem um gerador eólico e aqui a gente tem células fotovoltaicas. Quando esse aqui parar de funcionar, esse aqui é ativado e vice-versa, ok? Então a alternativa correta, confirmando com vocês, a alternativa B. Muito bom. Próxima questão, 108. Uma questão de eletricidade. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímetros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar e concentrar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia.
Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Pessoal, ele te dá um gráfico sem a concentração de amônia e pede na presença da amônia, ok? Então vamos lá, dar uma olhadinha na resolução. Então, primeiro o gráfico da resistência sem a amônia, né? E utilizando esse gráfico, que tem no eixo Y corrente elétrica, no eixo X a DDP, a gente pode calcular pegando um pontinho aqui na DDP igual a 1, e aí relacionado com uma corrente igual a quanto? 2, mas não pode esquecer que é 10 a menos 6, né, pessoal? Então vai ficar 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, 1 dividido por 2 dá meio. O 10 a menos 6, quando eu inverto ele, eu inverto o sinal do expoente, ele vai 10 a sexta em cima. Mas, nas condições citadas, a resistência na presença da amônia vai ser 4 vezes o valor que eu tinha, ou seja, 4 vezes meio vezes 10 a menos 6, portanto, 4 vezes meio dá 2, vai ficar 2 vezes 10 a sexta ohms, ok? Então, alternativa E correta. Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão também de eletricidade exige um pouco mais do candidato. A gente vai ter que reorganizar esse circuito elétrico aqui. Mas vamos lá. Um fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecarga em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. 500 mA são 500 dividido por 1000. 500 dividido por 1000 vai dar 0,5 amperes, beleza? Toma cuidado com isso. Vamos lá. Qual é o valor máximo de tensão que o fusível deve ter para não queimar? Bom, então a gente imagina o seguinte, que se eu fornecer muita energia para esse sistema, vou sobrecarregar o fusível, ele vai queimar. Então, dependendo do valor da DDP que eu coloco, o fusível recebe uma corrente a mais do que ele suporta e vai ser interrompido. Vamos dar uma olhadinha na resolução. E aí eu faço a comparação. Repara só, esse aqui é o circuito que ele te deu, esse aqui é o circuito que eu desenhei. Aqui a gente tem quem? O gerador. A corrente elétrica vai sair do polo positivo do gerador e vai circular. Quando chegar nesse ponto A, ela vai se dividir. Agora olha só como é que eu montei essa parte de cima. Aqui eu tenho uma resistência de 60, que é essa aqui. Aqui a gente tem duas resistências em paralelo, ok? Que são essas duas aqui. Embaixo eu tenho 120 com o fusível em série, que são esses dois aqui, em paralelo com 60. Na sequência, ou seja, em série com esses, a gente vai ter o de 40 ohms, ok? Deixa eu apagar essa anotação que eu fiz aqui. Opa, peguei errado. Borracha nele. E aí a gente vai ter uma análise seguinte. Como esse fusível aqui, ele recebe uma corrente de 0,5 amperes, esse resistor que está em série também recebe 0,5 amperes. Como a resistência do de baixo é a metade do de cima, de acordo com a primeira lei de Ohm, quanto maior a resistência, quanto menor a resistência, maior a corrente. Então embaixo vai passar 1 ampere. Somando essas duas, a gente tem um valor igual a 1,5 ampere. Então nesse ramo aqui desse circuito, a gente vai ter uma corrente de 0,1 amperes. Agora veja bem, quanto que vale a resistência equivalente ali? Porque se eu quero a DDP, eu preciso da corrente e da resistência equivalente. Vou fazer o paralelo desses dois, ó. Produto pela soma vai ficar 720 em cima, 180 embaixo, mais 40. 7.200 sobre 180 dá 40 também, pessoal. 40 com 40 vai dar 80 ohms. Então, se a gente aplicar a primeira lei de Ohm aí, ó, R igual a U vezes I, U igual a R vezes I, desculpa, vai ficar 80 multiplicado por 1,5, que é o famoso 120 volts, ok? Então a resposta correta é D para essa questão 111. A próxima questão é muito interessante. É uma questão de interferência de ondas, ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nela. O trombone de Kink, é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras.
uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos ADC e AEC e se encontram no ponto C. A saída do dispositivo, onde se posiciona o detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta um som muito intenso. Então, quando eu deixo esses dois trajetos aqui, então o som vai passar por aqui, né? Vem por aqui, tal, vem entra no detector, vem por aqui, entra no detector. Aqui eles se dividem, mas aqui eles se unem. Acontece uma interferência de onda aqui. Então, quando os trajetos são iguais, a interferência é construtiva. Eu tenho um máximo aqui. Eu tenho um som muito intenso. Aí ele continua e fala assim, ó. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída é praticamente nula, ou seja, interferência destrutiva. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo de 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hertz do som produzido pela fonte é... Então, como é que a gente vai fazer? Pô, pessoal, a gente vai ter que usar uma teoria simples de interferência de ondas, ok? Então, ele falou assim, que a gente sai de um máximo e vem para um mínimo. O primeiro máximo para o primeiro mínimo. Para a gente calcular o comprimento de onda dessa onda sonora, a gente vai fazer a distância dos percursos, DAC, dá uma olhadinha na figura aí, ó. Figura ADC, né? Aqui. E menos o outro percurso, o AEC. Então isso vai dar quanto? Bom, você pode perceber que o som 40 na ida, 40 na volta, vai ter no ADC 80 e no AEC 60. 20 menos 60 dá 20, multiplicado por 2 dá 40, transformado para o sistema internacional, é só dividir por 100, pessoal, vai dar 0,4 metros. Portanto, usando a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, você pode colocar 320 igual a 0,4, que é o comprimento de onda, multiplicado pela frequência, que dá 800 Hz, ok? Então a gente tem aqui fontes coerentes, na primeira destrutiva, o N é igual a 1. Portanto, a alternativa correta é C. Ok, pessoal? Próxima questão. A próxima questão, questão 123, 1, 2, 3 da prova amarela. A epilação a laser, popularmente conhecido como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos na região em que o tratamento será aplicado. Então, isso é uma condição. Não pode atingir a oxihemoglobina e água, beleza, pessoal? A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de ondas pela melanina, oxihemoglobina e água. Qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação a laser? Bom, isso é uma leitura de gráfico. A gente vai fazer o seguinte comentário. Ele pede que a gente analise a menor absorção na oxihemoglobina e de água. Então, se você olhar no gráfico, a gente já vai perceber que esse pontinho corresponde a essa região aqui, ó, de 700 nanômetros, onde eu tenho a absorção mínima da oxihemoglobina numa região onde a água não absorve energia também, ok? Então, a resposta correta é B. Muito bom. Próxima questão, questão 124. O brinquedo pula-pula da cama elástica é composto por uma lona flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alternando e alterando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, passando pelos pontos de máxima e de mínima altura Hmax e Hmin, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical. Na situação descrita é... Beleza? Então vamos fazer a resolução. Pula-pula ou cama elástica, né, pessoal? A criança pula e atinge nesse mínimo aqui uma altura mínima, atinge aqui em cima uma altura máxima e no plano horizontal da cama, sem que haja a deformação, a altura igual a zero. Essa é a minha referência.
Então, para todos os valores abaixo disso são negativos, todos os valores acima disso são positivos. E quando ela está na altura máxima, ela está parada, não tem energia cinética. Quando ela está embaixo, na deformação máxima da cama, tem energia potencial elástica, não tem cinética, a cinética vai ser máxima quando passar por esse ponto de altura igual a zero, ok? Então, analisando, nessa primeira região aqui, entre o H, entre H mínimo e zero, existe transformação de energia potencial elástica em cinética, portanto a cinética é igual a kx² sobre 2, que é a formulinha que calcula a energia potencial elástica. Nota o quê? Que a energia cinética é diretamente proporcional a x², ou seja, é diretamente proporcional a uma função do segundo grau, um pedacinho de uma parábola. E da altura de 0 até Hmax, a energia cinética vai ser proporcional à altura, que vai ser uma função do primeiro grau, portanto, uma reta. À medida que a altura aumenta, a energia cinética diminui. Então, devido a essas relações de energia e altura, temos no ramo de parábola, na primeira situação, que é H mínimo até 0, e na segunda situação temos uma reta. Então, para ficar mais evidente essa alternativa C, dá uma olhadinha no gráfico aqui. Aqui a energia potencial é máxima, elástica máxima, a cinética é mínima. À medida que a criança sobe, vai chegar no ponto de H igual a 0. Aqui a gente vai ter cinética máxima. E à medida que ela começa a subir, a energia cinética vai se transformando em energia potencial até que seja atingida a altura máxima. Confirmando, a alternativa C correta. Próxima questão, 125. Essa demanda um pouco de energia, um pouco de trabalho aqui, pessoal. Mas vamos lá. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes que ocorrem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige, portanto, desatento. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para o motorista para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? É claro, né, pessoal? Se ele vai demorar 1 segundo a mais para frear, frear, ele vai atingir uma velocidade maior na aceleração. E depois ele vai ter que frear com uma velocidade inicial maior, ou seja, nos dois trechos ele vai percorrer uma distância maior. Vamos calcular. É uma questãozinha que envolve movimento uniformemente variado. O tempo e a distância percorrida a partir do repouso, pro motorista atento. Então veja lá, vovô é ateu para ele, velocidade final é 14, a inicial é 0 porque ele está em repouso, a aceleração é 1. Fazendo a continha, 14 segundos para essa aceleração. Se eu usar a torricelli aqui, v², v0² mais 2a delta s, a velocidade final vai ser 14, a inicial é 0, a aceleração é 1 e a distância que ele vai percorrer nessa aceleração vai ser 98 metros. Quando ele começa a frear, a velocidade final dele vai ser 0. Usando torricelli de novo, vai dar 14 ao quadrado. A desaceleração agora, cuidado, é menos 5. Beleza, pessoal? Fazendo essa continha aqui vai dar 19,6. Somando as duas distâncias da aceleração e da desaceleração, vai dar 98 mais 19,6, portanto, 117,6. Agora vamos lá dar uma olhadinha para o motorista desatento, que demora 1 segundo a mais para parar de acelerar o automóvel. Então ele vai demorar, ele vai gastar 15 segundos nessa aceleração. Vai ser 14 mais 1, então teremos aqui uma velocidade limite dele de 15 metros por segundo, aplicando o vovô é ateu de novo, aplicando a equação de Torricelli novamente, só que agora com 15 metros por segundo de velocidade. A gente vai ter uma aceleração de 1 e nesse período de aceleração ele deslocou 112,5 metros. A distância até parar, a velocidade final vai ter que ser 0, dá 0 ao quadrado, 15 ao quadrado, de novo, ó pessoal, cuidado, hein? É uma desaceleração de menos 5. Fazendo essa continha aqui vai estar 22,5 metros. Então, somando essas duas distâncias, deu 135. Mas o exercício pede o que o desatento deslocou mais que o atento, né? Então, vai ser 135 menos 117, portanto, 17,4 metros. Olha só, a alternativa C correta.
Questão 127 da prova amarela. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em espiras circulares de área A, dois ímãs que criam um espaço entre eles, um campo magnético uniforme de intensidade B, um sistema de engrenagem que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma certa frequência. Bom, eu construí um sisteminha bem simples aí, com um conjunto de espiras, uma bobina, e coloquei em cima de uma haste metálica. Dá uma olhadinha no vídeo aí para vocês verem. Então, o campo magnético gerado pelo ímã, que é uniforme, a gente vai ter uma corrente elétrica produzida pelas baterias, que vai passar pela espira, e isso vai criar uma força magnética em cima dessa espira, que vai fazer girar. E isso é o princípio de funcionamento do motor elétrico, né? Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador mantendo constante o valor da corrente de curto-circuito, o estudante deve dobrar o... Bom, então a corrente, pessoal, tem que ficar constante, ok? Vamos dar uma olhadinha na resolução. Então, U igual a R vezes I é o que relaciona DDP, a resistência e a corrente. A corrente vai ficar constante e eu vou ter que dobrar a DDP. E aí, consequentemente, a resistência vai ter que ser dobrada também. Então, essa equação aqui, ó, deixa eu dar um destaque aqui para vocês. Essa equação é a equação que calcula o campo magnético nas bobinas. Então, vai ser N vezes o campo magnético em uma espira, que é μI sobre 2R. Então, se você, no lugar do I, colocar a primeira lei de Ohm, ó, U igual a R vezes I. Então, I vai ser U sobre R. Colocou esses valores aqui, ó, no lugar do I. Vou passar o R multiplicando, o B dividindo, e aí a gente percebe que se a gente duplicar a DDP, ó, a resistência também vai ter que ser duplicada, de acordo com o que a gente já tinha falado. Esse 2 passando para frente, o dobro da resistência infere o dobro do número de enrolamentos, ok? Então, portanto, uma forma possível de fazê-lo seria dobrando o número N de espiras. A alternativa correta da questão 127 é A. Próxima questão. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial de 10.000 volts. Para que seja letal, a corrente que deve ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre a mão e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é... Bom, dá uma olhadinha aí, não é exatamente uma pessoa, está aqui uma vaca encostando na rede elétrica. Aqui a gente tem o gerador elétrico. Dentro desse gerador, que é real, ele deixou bem claro que tem uma resistência interna. E aqui a gente tem a resistência interna da vaca. Então a corrente elétrica vai fluir por esse circuito aqui formado, transmitindo uma corrente I, ok? Então a gente tem, usando a primeira lei de Ohm, U igual a resistência equivalente multiplicado pela corrente, U igual a R vezes I. O R seria a resistência interna mais a resistência do animal, ou no caso do exercício da pessoa. Então DDP de 10.000, a resistência de 1.000, a corrente 0,01, isso vai dar mais ou menos, pessoal, 1 milhão. Como ele quer comparar com a resistência da pessoa, então vai ser 1 milhão dividido por 1.000, que é da pessoa, vai dar uma diferença da ordem de milhares. Portanto, a alternativa correta é C. Então agora, questão número 134, a última da prova amarela. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com variação de temperatura da água em função da vazão de para três condições, morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência é 6.500 watts. Considere o calor específico da água em 4.200 joules por quilograma vezes graus Celsius e a densidade da água por 1 kg por litro. Com base nessas informações dadas, a potência nas condições morno corresponde a uma fração do supermorno igual a quanto? Então, é morno sobre a potência do supermorno. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos fazer a resolução dessa questão.
Então, lembrando que potência sobre tempo, energia sobre tempo é potência, ele pediu, na verdade coloquei invertido aqui, mas tudo bem. A potência do superquente sobre a potência do morno vai ser energia térmica sobre o tempo do superquente e energia térmica sobre o tempo do morno. Pode dividir o tempo em cima e embaixo. O calor sensível vai ser Q macete, MC delta θ para os dois, portanto teremos uma relação de temperatura, ok? Então é isso aqui que pode ser retirado do gráfico. Para uma vazão de 3, a gente tem um tracinho acima do 10, 12, um tracinho acima do 30, 32, portanto 32 sobre 12, porém eu quero os valores invertidos, não é isso? É a potência do morno sobre o superquente, portanto 12 por 32, simplificando dá 3/8. Ok, pessoal? Alternativa D correta. Bom, é isso aí. Convido vocês para participarem das nossas redes sociais. Nas próximas semanas a gente vai lançar a resolução dos vestibulares do ano passado da FUVEST, da Unicamp, da Unesp e da Unifesp. Então se liga aí, curta a gente lá, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das novidades, ok? Um abraço para vocês e boa prova!